Olá, eu sou Marcelo Campos e vou começar agora mais um programa Cidadania. E hoje vamos falar sobre as eleições municipais de uma das maiores democracias do mundo, a brasileira. Nas eleições de 2020, mais de 5.500 cidades irão escolher seus prefeitos ou prefeitas e vereadores ou vereadoras. E para falar sobre isso, nós convidamos a professora da Unirio, cientista política, Luciana Veiga. Ela também é presidente da Associação Brasileira de Ciência Política. Luciana, muito obrigado por aceitar o nosso convite e pela sua presença no Cidadania. Obrigada pelo convite, Marcelo. É um prazer estar aqui. Bom, então vamos começar falando sobre a importância dessas eleições municipais para a nossa democracia e para o país. Então, é muito importante falar a respeito disso, Marcelo, porque às vezes as pessoas acham que a eleição municipal é uma eleição menor em termos de impacto para a democracia. E não é uma eleição muito forte, uma eleição muito importante. Por quê? Porque, assim, dos 5 componentes da democracia, das 5 dimensões da democracia, o poder local, a entrega do serviço do poder local é um deles. E é um dos que está tendo mais impacto na adesão à democracia nos dias atuais. Isso quer dizer que o acesso à saúde, na unidade básica de saúde, o acesso à educação fundamental, o acesso aos serviços de limpeza, de pavimentação, todos esses aspectos estão muito fortes no nosso dia a dia, com os quais nós convivemos diariamente, impactam muito na nossa qualidade de vida. E ao impactarem na nossa qualidade de vida, eles impactam também na adesão à democracia. Se eu estou satisfeita com a vida, eu tendo a estar mais satisfeita com o sistema. Então, isso é uma coisa natural. E quem é que fornece? Quem é o responsável por esses serviços, né? O responsável é o poder municipal. Então, é muito importante, né? É claro que o segundo item é a política econômica, a questão da segurança, e você já pega um pouco mais a esfera estadual e esfera nacional, mas o poder municipal, ele tem uma importância, um impacto muito grande na satisfação da nossa qualidade de vida e com a satisfação com a democracia. Nas cidades é onde as coisas de fato acontecem, né? Onde as pessoas têm condições de ver de perto o que o poder público está fazendo, o que está acontecendo, como é que está a vida acontecendo ali. Agora, sobre essas questões todas colocadas, essas questões tão importantes aí da eleição municipal, eu pergunto o seguinte: qual seria a diferença, né? Como é que a gente diferencia um pouco para as pessoas entenderem bem o papel do prefeito, que é o poder executivo, e de vereadores e vereadoras na representação política da cidade? Isso é muito importante, porque assim, é muito comum, de repente, nas eleições municipais, o vereador ir no bairro e prometer muitas obras para o bairro, como se ele tivesse total controle sobre o orçamento municipal, né? O orçamento municipal, por exemplo, é uma prerrogativa do prefeito, do executivo, é ele que propõe o orçamento, né? O que os vereadores podem fazer é pedir emendas, né, para que eles possam levar recursos para os bairros, as regiões, e assim, aí sim, ele pode ajudar, de fato, a trazer algum recurso, mas esse poder, ele é limitado, ele não é um poder ilimitado. Isso é importante levar esse conhecimento para a população. Da mesma maneira, um aspecto que é muito importante para o vereador é o papel de fiscalizar também o prefeito. Então, ele ter uma certa autonomia em relação ao prefeito também é muito desejável, para que ele cumpra esse segundo papel, né? Esse papel que é igualmente importante, né? Segundo foi apenas porque eu falei depois, mas que é igualmente importante. Então, é bom as pessoas terem consciência de que um vereador com autonomia, que possa fiscalizar, positivo, assim como um vereador que possa trazer recursos, que possa ajudar no olhar com a proximidade também. Então, ambos são papéis do vereador, e aquele que sabe fazer uma divisão mais
igual, né, mais equilibrada a respeito disso, é mais positivo, contribui bastante. Uma questão que foi colocada aqui já na sua fala, a questão da saúde, né, que o acesso à saúde nas cidades, ele pode ser definido aí justamente pela administração local. Falando sobre esse tema, a gente está vivendo um momento aí de pandemia que tem um impacto nas eleições, inclusive no calendário das eleições desse ano. Como é que a pandemia pode estar influenciando tanto no desejo da participação democrática das pessoas de querer votar, como também nos próprios resultados das eleições? Que fatores que tiveram assim, como consequentes, né, dessa pandemia podem interferir no processo eleitoral, no seu ponto de vista? Então, Marcelo, você sabe que assim, as coisas a gente tem impactos que a gente não consegue nem imaginar que elas terão no início, né? Então, a sua fala me remete a muitas coisas. Então, a primeira que a gente poderia pensar do impacto da pandemia é sobre a avaliação dos serviços, né? Então, você tem, por exemplo, a avaliação do serviço da saúde. Então, porque o SUS precisou ser reestruturado para atender a pandemia. Quando ele foi reestruturado para atender a pandemia, agora a gente tem nos municípios do país inteiro situações diferentes, né, demandas diferentes em relação à pandemia. Então, algumas ela já passou, algumas ela teve um impacto maior, outro impacto menor. Então, você tem ainda alguns municípios que os prefeitos estão se deparando com a realidade de fornecer ainda forte atendimento em relação à pandemia, e tem outros que a pandemia já reduziu, já caiu bastante e ainda não está numa situação de segunda onda, não se sabe nem se terá, em que ele se depara com a necessidade de restabelecer o município para pegar aquela demanda que foi represada durante meses enquanto se fechou o foco para a pandemia. Então, você tem um grande desafio para os prefeitos de colocar para funcionar a saúde, seja na questão da pandemia, seja o pós-pandemia. E muitos deles, buscando a reeleição ou indicando seus candidatos, se deparando com a cobrança desse processo agora. Então, isso, por exemplo, na saúde é uma coisa que é um desafio, que colocou um desafio maior para os gestores no processo eleitoral. Da mesma maneira, você vê o impacto, por exemplo, do transporte, que caiu um foco sobre o transporte muito maior, porque o transporte antes poderia ser até mal avaliado em um aspecto ou outro, mas a redução do número de veículos, a redução do número de horários, aumentou a insatisfação com o tempo de espera nos pontos, com a lotação dentro, sem contar o forte descontentamento em relação, dada a preocupação da contaminação dentro dos ônibus também. Então, olha só, você tem uma população hoje cheia de medos, né, que em última instância aumenta a demanda sobre o serviço público municipal, que está precisando se deparar com essa realidade em meio a um processo, inclusive eleitoral. Então, assim, os desafios de atender e satisfazer essa população agora é muito grande. E falo mais coisas que a gente não pode imaginar, né? Com a mudança do horário da data da eleição, 40 dias depois, entra-se num processo de chuva, em que você tem chovendo no país inteiro, desafios do tipo da pavimentação você consegue ter, ou seja, coisas que a gente não podia imaginar nunca no primeiro momento, que então vão ter impactos diretos. Agora, sei que eu estou falando bastante, só deixa eu responder a última parte que você colocou, que é sobre o comparecimento. Em relação ao comparecimento, a gente também imagina que vai ter impacto, né? As pesquisas de opinião que estão sendo divulgadas mostram que a população está preocupada com o convívio, está preocupada diretamente com o dia da eleição, de ir lá votar. Então, assim, a gente tem pesquisas de opinião que estão sendo divulgadas que mostram a população, em média, 25% dela preocupada com o dia da eleição. Então, isso pode ter algum impacto, porque esse medo, ele é mais focado entre as mulheres do que entre os homens, mais focado na população com a renda mais baixa do que com a renda mais alta. E a gente pode esperar
que, dada a atitude em relação ao isolamento social, ela esteja focada um pouco mais entre os eleitores de centro-esquerda do que entre os eleitores de centro-direita. Tudo isso tem que ser contemplado, inclusive, pelas campanhas. Os candidatos têm que estar atentos em relação a isso, né? Sem querer falar muito, mas vamos ver o que aconteceu nos Estados Unidos, o quanto que a chamada do Biden para que, em última instância, as pessoas votassem, quem estivesse com medo de ir às urnas, votassem por correio, pelos correios, né? Está fazendo diferença na reta final. Essa é uma situação que a gente não tem aqui, porque aqui a gente não tem a possibilidade do voto pelos correios. Acho que vale lembrar que o voto continua obrigatório, né? O próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, já declarou isso em entrevistas, é o posicionamento do tribunal. O voto permanece obrigatório, foram tomadas várias medidas pela Justiça Eleitoral para que não haja aglomeração, ou seja, eleitores e eleitoras que forem seguirem as normas estarão bem protegidos, né, segundo a própria Justiça Eleitoral. E, é claro, a pessoa que tem sintomas ou que contraiu Covid nos dias próximos da eleição, ela pode justificar com o atestado médico, né? Acho que é uma importante informação para que os eleitores saibam o que fazer no dia da eleição. O voto continua obrigatório. Isso. E uma coisa que eu achei interessante também, outro dia eu entrei no site do TSE e eu vi o seguinte, que eles estão, inclusive, com algumas campanhas para serem divulgados via WhatsApp. Né? Algumas campanhas do tipo, coloque a máscara e vá votar, ou seja, você tem ali a postura do TSE, nesse caso, está sendo uma postura de que seja responsável em relação à saúde, né? Tal como você mencionou, e compareça, ou seja, existe ao mesmo tempo o encorajamento para ir às urnas com uma responsabilidade sobre a condição sanitária. Então, essa tem sido, eu achei essa campanha, inclusive, para a divulgação do WhatsApp, dada a importância das redes, interessante, e eu acho que é mais ou menos por aí, né? Tá. Vou aproveitar a sua fala, primeiro, assim, reforçar uma recomendação que também veio do próprio presidente do TSE, sem máscara, não vota. Então, levem a sua máscara, é um cuidado com você, é um cuidado com os outros. Isso é bastante importante, é um cuidado com a saúde de todo mundo, com a saúde coletiva. E falando em redes sociais, qual é o papel das redes sociais nessas eleições? Na eleição presidencial passada, isso foi bastante questionado, houve muita polêmica em torno de disparos em massa, todas essas questões. Essa participação, essa influência das redes sociais está um pouco mais equilibrada para essa eleição? A gente já aprendeu a lidar melhor com esse novo componente? Qual a sua opinião sobre isso? Então, a questão das redes sociais, ela está... Eu acho que a gente já amadureceu um pouco. 18, fomos pegos muito de surpresa, né? E particularmente quando veio aquela virada, eu sempre gosto de enfatizar a virada das últimas 72 horas. Porque, Marcelo, quem está acostumado com a eleição, lembrava o seguinte, que nas últimas 72 horas acabava o debate, acabava a propaganda eleitoral de televisão, é como se as campanhas começassem a desmanchar o circo, né? Mal comparando assim. E na eleição de 18 foi o contrário. A partir daquelas 72 horas, a comunicação foi muito intensificada nas redes sociais. Então, não dá para a gente, essa eleição de 20 é uma eleição interessante para a gente ver. Não dá para a gente dizer agora que não haver uma intensificação muito forte nas redes sociais nas últimas horas. Eu acho que a gente pode esperar que isso aconteça. Não sabemos qual vai ser o impacto, se vai ser um impacto tão forte quanto. Qual que é a expectativa? A expectativa é que talvez o impacto seja um pouco menor, porque a eleição municipal é uma eleição mais enraizada. As pessoas têm mais conhecimento e mais controle do seu dia a dia. Né? Então, ela é menos pautada pelas informações que vêm distante, mas o WhatsApp também traz informação muito próxima, né? E tem uma proximidade também do eleitor com os candidatos no nível municipal, que não acontece, por exemplo, nas eleições federais, né?
Isso, e a capilaridade desse candidato está mais próxima do candidato. É um vereador, é um líder municipal, então ele tem essa relação um pouco. E também tem em jogo uma questão, é o seguinte, aí voltamos ao que nós falávamos antes, na eleição municipal tem a satisfação com o governo municipal. Né? Então, assim, esse é um componente que explica muita coisa. Então, se as pessoas estão satisfeitas, vamos pegar o exemplo, por exemplo, de Belo Horizonte, o exemplo de Salvador, as pessoas estão satisfeitas, elas estão votando, de Curitiba, as pessoas estão satisfeitas, estão votando pela reeleição, né? E dificilmente você vai ter algum movimento de internet que vai mudar essa satisfação com essas capitais que estão muito fortes desde já. Mas, de toda forma, tem uma coisa que eu queria só chamar a atenção, que é importante a gente pensar em relação à internet, que é isso que deixa a gente com uma interrogação. Foi criado desde 18 uma base, uma comunicação via as redes sociais com um discurso muito antipolítica. Tá? Então, antipolítica, antipartidos, e particularmente antes as elites tradicionais locais. O que a gente viu em 18 foi, nas últimas 72 horas, fortes ataques às elites políticas tradicionais, e que caíram muitas ali, que você pegava as pesquisas de opinião, elas seriam reeleitas para governador, para senado, para deputado, e ninguém esperava que fosse haver tanta renovação no legislativo. E essa campanha foi, na última hora, como eu chamo de ativismo bomba, que é esse discurso antipolítica, antipartidos e anti-elite local, que ele tem a base. No último momento, ele mira. Então, o que eu só queria dizer é que essa base está estabelecida e pode ser que no último momento, nas últimas 72 horas, ele foque alguns grupos da política local. Isso pode acontecer. Agora, se houver um estabelecimento muito forte de satisfação e de posicionamento na disputa, seja situação ou oposição, isso vai minimizar. Ou seja, a situação local de satisfação com os governos minimiza o impacto, mas a gente não pode dizer que não haverá, porque essa base está montada. Falando em novidades dessas mudanças aí que tivemos recentemente, essa própria ideia da antipolítica que teve uma influência muito grande também na eleição passada, não só aqui, mas também, aí voltamos ao exemplo dos Estados Unidos. Vou trazer aqui o assunto para uma novidade mais local, que já não é tão novidade assim, mas ainda é desconhecido de muita gente. As candidaturas coletivas, mandatos coletivos, eles estão ganhando força e já houve questionamento e injustiça, aconteceu no caso da Justiça do Ceará, de tentar impugnar uma candidatura coletiva. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, né? Como são essas candidaturas coletivas e que impacto isso pode ter no nosso cenário político, na nossa democracia. Isso, então, essa questão é uma questão interessante, ainda mais da maneira como você colocou, fazendo essa ponte, tá? Porque a questão a gente tem, a partir de, eu diria assim, chegou no Brasil em 13, tá? Mas é um movimento internacional que começa no pós-crise de 2008. Então, você tem um movimento internacional que aconteceu nos Estados Unidos, na Espanha, em vários países do mundo, de uma discussão a respeito do efeito da política, né? Ela chega aqui no Brasil em 13 e ela chega com um efeito muito devastador. Se você se lembra, em 13, as pesquisas de opinião davam assim, avaliação da presidente, avaliação dos governadores, do país inteiro avaliavam bem até as passeatas de 13. A partir das passeatas de 13, a satisfação com os serviços cai exponencialmente. E aí eu volto a dizer, lembra como começou a nossa entrevista, a satisfação com serviços é um forte componente para a adesão à democracia. Sim. Caiu de norte a sul a satisfação com a desentrega dos serviços públicos e daí para frente a gente vem só numa
constante crise e numa constante crítica em relação à qualidade dos serviços que atingem os políticos, que atinge, aí entra as denúncias de corrupção, da Lava Jato, que criam todo esse cenário muito antipolítico com o qual nós convivemos em 18 e que a gente ainda tem alguma coisa desse componente. Os partidos sofreram muito com isso. Tá? Isso caiu muito forte em cima dos partidos tradicionais e caiu muito a identidade partidária, tá? A afetividade partidária, então a gente tem índices muito pequenos de relação de afetividade, de confiança com os partidos. E essas candidaturas coletivas, elas entram com uma estratégia bastante interessante. Por quê? Em geral, as candidaturas coletivas, elas nascem de reunião de grupos sociais que estabeleceram com um bom relacionamento com a sociedade organizada e com a sociedade comum. Então, você pega movimentos sociais que podem ser tanto de esquerda como podem ser movimentos de direita também. A gente tem nos dois aspectos que nascem nesse contexto que eu falei, mas numa tentativa de restabelecer a confiança na representação. Só que esses movimentos percebem que a nossa democracia é representativa. Então, ainda que eles restabeleçam a confiança com o eleitorado, eles só podem influenciar efetivamente se eles estiverem num mandato. Então, essas candidaturas, ela é um jogo de soma positivo para muitas coisas, porque ela traz, em relação aos movimentos sociais, em relação à sociedade organizada, uma possibilidade de diálogo e de entrada para dentro da democracia representativa com um jeito diferente, uma pauta diferente, uma maneira diferente de representar. E, por outro lado, para os partidos pode ser muito interessante, porque é uma maneira deles resgatarem a confiança e resgatarem a conexão com a sociedade, na medida em que ela foi desgastada com esse processo todo. Acaba sendo uma resposta também a algo que se falou muito nas últimas eleições, principalmente, que é a tal da crise de representatividade, né? O distanciamento, especialmente, entre o poder legislativo e a sociedade. Agora, para a gente encerrar a nossa entrevista, a gente tem mais alguns minutos, eu gostaria de perguntar sobre as políticas afirmativas, como, por exemplo, a distribuição dos recursos do fundo eleitoral proporcionalmente entre candidatos negros e brancos e também a cota mínima para a participação feminina, as candidaturas femininas. Que impactos essas políticas afirmativas, que impacto essas mudanças podem ter, de fato, na representação política do país? Então, esse foi outro avanço, né? Um outro avanço que a gente percebe aí, no sentido de dar mais oportunidades e fazer a competição mais equânime nessa busca das diversidades, né? Porque, assim, a gente já teve um avanço quando se estabeleceu a cota de gênero, só que, para falar a verdade, ela avançou pouco, mas ela avançou pouco dentro do que poderia se esperar. Por quê? Porque você estabelecia ali aquela proporção de candidaturas de mulheres, mas nada obrigava a dar, uma vez colocado o nome das pessoas na lista, o nome das mulheres na lista, a fazer uma distribuição de oportunidades iguais também para elas. Então, a composição você trazia para a lista partidária, mas a partir daí você poderia dar menos recurso. E essa distribuição de recurso partidário, seja de recurso de campanha, propriamente dinheiro, ou de tempo de televisão, sempre foi uma coisa que ficou muito na mão dos líderes locais dos partidos, dos presidentes que coordenavam, como é que vai distribuir? Isso foi, inclusive, sempre um desafio muito grande para eles e continua sendo. O que a nova regra coloca que é preciso você distribuir de maneira proporcional, né? E o que a gente viu, isso tem um impacto muito grande, por quê? Porque a gente viu nas últimas eleições, foi um crescimento forte das candidaturas de negros e pardos. Então, eles já vinham crescendo muito fruto de uma
da organização da sociedade, né? Então, dos movimentos, então eles já vinham crescendo e essa era uma demanda muito forte deles. E agora o que o TSE faz, ainda mais isso seria para 22 e foi adiado para 20, é fazer com que agora eles tenham direito proporcional, né? Se você tem algum partido com 55% de candidaturas negras e pardos, então que eles tenham direito a 55% do horário eleitoral, 55% dos recursos do partido. Isso é muito bom porque aí sim você garante condições iguais, ou seja, tempo e você de recurso para que eles possam competir, né? Então, assim, é claro que é a primeira vez que está sendo colocado, o instrumento vai precisar ser ajustado, a gente não sabe se nesse primeiro momento já dá condições iguais, porque sempre a gente percebe que é preciso ir ajustando a lei e se acostumando com ela, mas, sem dúvida, é um grande avanço no sentido de tornar mais igual essa competição. Né? Agora, isso vai ter um impacto, com certeza vai ter um impacto na composição, porque a gente sabe por vários recursos, por várias pesquisas, que recurso de campanha explica sucesso eleitoral. Então, a gente pode esperar que haja um maior número de candidaturas que se tornem, de fato, mandatos, né? Vamos aguardar aí o resultado das eleições. Aqui o nosso resultado não demora tanto quanto na democracia americana, o nosso processo é mais rápido, mas daí a gente vai ver os resultados efetivos dessas políticas afirmativas. Luciana, o nosso tempo chegou ao fim, eu quero agradecer mais uma vez pelos seus esclarecimentos, pelo tempo dedicado à nossa entrevista. Obrigada, Marcelo, foi um prazer estar aqui, conversar com vocês e tudo, e espero ter contribuído. Obrigada, foi um prazer, viu? Prazer é todo nosso, com certeza contribuiu muito. E eu agradeço também a você que nos assistiu, nossos internautas e espectadoras e espectadores da TV. Essa entrevista fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal no YouTube. Aproveite, inscreva-se e ative as notificações. Assim você pode acompanhar toda a programação da TV Senado. Obrigado pela participação e até o próximo Cidadania.